Olá você, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o Redação Plus, aqui pela sua Plus FM 98.1 Aracati. Aqui é legal demais. Sextou, meu povo, hoje é sexta-feira, hoje é dia 6 de fevereiro de 2026. Eu sou Valdeilo Viana e te faço companhia até as 2 da tarde, te deixando bem informado, bem informada por dentro de tudo que acontece em Aracati, no Ceará e no Brasil. Para você de casa, do carro, do trabalho, uma ótima tarde. Para quem já almoçou, bom descanso. Para quem ainda vai almoçar, bom almoço, bom apetite. Confira agora os destaques do Redação Plus. A eleição para presidente do Bloco dos Loucos acontece neste sábado na Praça da Coluna. Obra de calçamento sem planejamento coloca famílias em risco na comunidade do Feijão, em Canoa Quebrada. Bebê é encontrado vivo dentro de sacola plástica no lixo em Icó, no interior do Ceará. Atividades esportivas em espaços públicos estão suspensas durante períodos de chuvas no município de Fortim. 2 homens tombaram mortos em confronto armado com policiais do Raio no município de Aracati, precisamente na zona rural. 5 pessoas morreram após um confronto com a polícia militar na madrugada de hoje, sexta-feira, na cidade de Monsenhor Tabosa, no sertão de Crateús. Linha Verde deve ligar Aracati ao Cariri, Fortaleza e Jericoacoara com recarga para cargos elétricos. Estas e outras a partir de agora no Redação Plus, que já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Minha gente, sextou, meu povo, hoje é sexta-feira, minha gente. Que coisa boa, a sexta-feira chegou. E nesta sexta-feira é dia do agente de defesa ambiental. Hoje também é Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Hoje é dia do nascimento de Bob Marley. Eita, coisa boa, rapaz, olha aí, coisa boa para você comemorar aí, lembranças boas do Bob Marley. E hoje também é dia de fazer um elogio, olha aí, coisa boa. Já elogiou alguém hoje? Elogie, mas cuidado, viu? Porque agora quando você faz um elogio aí para uma mulher, você pode parar atrás das grades. Tem que ter calma, tem que ter pé no freio. Redação Plus. Claro que todo caso é um caso, mas é melhor prevenir do que remediar, meu povo. Minha gente, eu começo o programa de hoje trazendo a informação de que um raio atingiu uma residência na localidade de Lagoa de Dentro, no município de Beberibe, no litoral leste do estado, durante forte chuva registrada na região. Imagens que circulam nas redes sociais mostram danos na estrutura do imóvel após a descarga elétrica. Até o momento não há relatos de feridos. Os moradores ficaram assustados com o impacto e a situação segue sendo acompanhada. Tivemos inclusive a morte de uma vaca por conta desse raio que caiu lá na localidade de Lagoa de Dentro, no município de Beberibe.
Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Virando a página. Atenção, população de Fortim. O governo municipal de Fortim, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, SEJUV, informa que, por motivo de segurança, as atividades esportivas em espaços públicos, como ginásios, areninhas, quadras e estádio, estão suspensas durante o período chuvoso. Qual é o motivo? É o risco de descargas elétricas, raios no caso, que podem causar acidentes graves e danos irreversíveis. Essa medida é uma precaução obrigatória para proteger a todos. Portanto, contamos com a sua colaboração, com o seu entendimento. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Olha, a gente vira a página agora para trazer uma informação triste, né, minha gente? Essa informação que eu trago agora na realidade é uma tragédia, essa informação que você vai ouvir a narrativa agora. Uma tragédia foi registrada no início da noite desta quinta-feira, dia 5, no município de Nova Russas, interior do Ceará. Uma criança de 10 anos morreu após cair de um ônibus do transporte escolar na rua Expedito Chaves, no bairro Universidade. A vítima foi identificada como Maria Isabela Soares Rodrigues. Ela nasceu no dia 10 de outubro de 2015, residente na localidade de Pereiros, zona rural daquele município. De acordo com informações preliminares, a criança retornava para casa quando a porta de acessibilidade do ônibus teria se aberto, provocando a queda da criança. O sinistro ocorreu em frente à construção da nova escola técnica, ao lado do estádio Mourão. O estádio que fica ao lado da escola. Maria Isabela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do transporte escolar, identificado como Aurélio, passou mal após o ocorrido e precisou ser encaminhado ao hospital municipal. Posteriormente, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde prestou esclarecimentos. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. A vítima era aluna do Centro de Educação Infantil SEI, do patronato, no turno da tarde. A Polícia Militar e agentes do Demutran estiveram no local, isolaram a área e acionaram o rabecão do núcleo da perícia forense para a remoção do corpo. O caso gerou forte comoção entre familiares, colegas de escola e moradores de Nova Russas. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Meu povo, que fatalidade! Evidentemente que o fato, o acidente, vai ser investigado. Mas, durante a narrativa, vocês ouviram quando a informação diz que a porta do ônibus acabou se abrindo. E aí a criança acabou caindo. Essa é a informação.
Inclusive, são informações preliminares. A criança retornava para casa quando a porta de acessibilidade do ônibus teria se aberto, provocando a queda da criança. Você já imaginou se mais crianças viessem próximas dessa porta? E outra pergunta que se faz: por que essa criança estava na porta do ônibus? Por que ela não estava sentada em uma poltrona? Por que ela teve que ir para próximo da porta? O motorista viu, não viu? Existem cuidadores dentro desse ônibus, não existem? Enfim, são perguntas que precisam de respostas, mas essas respostas deverão ser dadas à justiça, que vai apurar o caso, já está apurando o caso, investigando o caso, para saber o que de fato aconteceu. Agora imagina você, pai, mãe, manda sua filha para a escola, quando chega ali próximo do horário da criança voltar, você fica esperando, o tempo vai passando, e você esperando, e olha para o relógio, e entra em casa, e sai de casa, e pergunta para o vizinho: seu filho já veio? Não, não veio, o seu não veio. E aí? Já imaginou a aflição dessa mãe, desse pai, por conta dessa criança que não retornou para casa? E quando a notícia chegou, foi exatamente dando conta que essa criança tinha morrido. Meu Deus, que situação, hein? Que situação. Complicado, né, minha gente? É complicado por demais. Meu povo, plantão policial de ontem para hoje, na região do Vale do Jaguaribe e também no litoral leste do estado. Plantão bastante movimentado. Olha, trazer para você essa informação que mexe com a cabeça da gente, porque são pessoas que parecem não ter coração. É isso mesmo. Existem pessoas que parecem que não têm coração. Um bebê recém-nascido foi resgatado com vida na manhã de hoje, sexta-feira, dia 6, após ser abandonado dentro de uma sacola plástica no meio do lixo. O pequeno, do sexo masculino, foi encontrado por moradores locais. Segundo relatos, a sacola cobria seu rosto, dificultando a respiração. Ele ia morrer, estava sufocado, afirmou o morador que encontrou o bebê e fez o registro. O bebê foi levado às pressas pela Polícia Militar ao Hospital Regional de Icó, onde está recebendo cuidados no Centro de Parto Normal e, felizmente, está sendo assistido por uma equipe humanizada. A Secretaria da Segurança Pública ainda não divulgou detalhes sobre os responsáveis pelo abandono. O caso está sendo acompanhado para que possamos trazer atualizações sobre o estado de saúde do bebê. Como é que um ser humano tem coragem de jogar no lixo, dentro de uma sacola plástica, um bebê recém-nascido? Que espécie de ser humano é esse? E não tem nenhuma explicação que venha me convencer, nenhuma.
Ah, não, é porque eu não podia criar, é porque eu não quero criar, é porque eu tentei esconder dos meus pais. Isso não é explicação. Se você não quer ter filho, existem vários métodos para evitá-los. E se a criança nasceu e você não quer a criança, você procura o conselho tutelar e diz: olha, eu não quero a criança e eu gostaria que vocês dessem um destino a essa criança. E aí o conselho tutelar ia procurar o Ministério Público para que o caso pudesse ser comunicado e doravante o Ministério Público tomaria a frente da situação. Agora, pegar recém-nascido, colocar numa sacola plástica e jogar no lixo, como se o recém-nascido fosse um lixo, pelo amor de Deus. Redação Plus, por dentro da polícia. 2 homens morreram após um confronto armado com policiais do Raio em Aracati. A ocorrência teve início quando a equipe da viatura Raio 131 recebeu uma denúncia anônima apontando que indivíduos supostamente envolvidos em um triplo homicídio registrado no bairro do Pedregal estariam escondidos em um acampamento improvisado na localidade de Tábua Lascada, área de mangue situada por trás de uma fazenda de camarão. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram imediatamente ao local para averiguação. Durante as buscas, os suspeitos teriam percebido a presença da equipe e reagido com disparos de arma de fogo, dando início a uma intensa troca de tiros. Após o cessar-fogo e com a área controlada, 2 homens foram encontrados feridos. Os suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar aqui de Aracati, porém não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados. Na operação, foram apreendidas 2 pistolas, uma de calibre 9mm e outra de calibre .40, ambas com numeração suprimidas, além de munições e 2 aparelhos celulares. Informações estas repassadas pela polícia. Todo o material foi apresentado na Delegacia Regional de Aracati, onde foi instaurado o inquérito policial para apurar os fatos. A ocorrência contou ainda com o apoio de equipes do COD, BPTU e Força Tática. Virando a página, 5 pessoas morreram após um confronto com a polícia militar na madrugada de hoje, sexta-feira, em Monsenhor Tabosa, no sertão de Crateús. Essa é a informação, minha gente. A ocorrência teve início ainda na noite de quinta-feira, quando as forças de segurança localizaram um veículo Toyota Corolla prata que seguia de Guaraciaba do Norte para Monsenhor Tabosa. Segundo a polícia, os ocupantes do carro seriam ligados a uma facção criminosa e estariam a caminho de um encontro com outros suspeitos, com a intenção de planejar ataques no município de Independência. O veículo foi interceptado na comunidade de Cruzetinha. Durante a abordagem, o motorista confessou que havia sido contratado para transportar os suspeitos até o imóvel na cidade que tinha conhecimento das atividades ilegais do grupo. A ação resultou em confronto e os suspeitos não resistiram.
o caso segue sob investigação das autoridades competentes. Deu polícia. A Plus FM traz a notícia. Uma mulher identificada como Larissa Bezerra Bandeira, de 32 anos, está desaparecida desde o dia 28 de janeiro de 2026, quando foi vista pela última vez no município de Jaguaribe, no interior do Ceará. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia da Polícia Civil de Jaguaribe, que solicita o apoio da população com qualquer informação que possa ajudar a localizar a desaparecida. Informações podem ser repassadas pelo telefone 88 3522 1099 ou através das redes sociais. Minha gente, o nosso Redação Plus é um espaço, é um programa voltado para levar informação séria, de qualidade, à população de Aracati, de cidades vizinhas e da região do Vale do Jaguaribe. A nossa programação, além do rádio convencional, é uma programação também transmitida pela internet. Então, o nosso Redação Plus é de Aracati para o mundo. E nós sabemos que a praia de Canoa Quebrada, por ser uma praia de fama internacional, por ser o terceiro ícone de visitas do estado do Ceará, recebe uma população flutuante enorme. E por ser esse lugar atrativo, por ser essa praia o terceiro ícone de visita do estado do Ceará, ela merece uma atenção especial por parte de quem está à frente do nosso município como gestora. Não é fazer obra por fazer, é fazer obra planejada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a falta de planejamento na obra de calçamento na praia de Canoa Quebrada, na comunidade do Feijão, está trazendo sérios prejuízos para os moradores. Com as chuvas, a água desce com força, invadindo casas, e agora uma vala foi aberta, colocando até a estrutura de uma residência em risco. Obras públicas precisam ser feitas com responsabilidade e planejamento. E quem está falando dessa situação não sou eu, não. Eu sou apenas um comunicador, um elo que liga a população aos problemas que acontecem em Canoa Quebrada. Vocês querem ouvir um morador falando da situação, dessa vala que abriu e que coloca em risco toda uma família? E ninguém da prefeitura foi lá. Ninguém. Não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio morador que diz. Inclusive circula um vídeo pelas redes sociais relatando e mostrando o tamanho da vala que abriu por conta dessa obra que foi feita sem planejamento. Porque se tivesse sido planejada, não teria acontecido o que aconteceu. Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo isso, não. Escute o morador falando.
faço um apelo para ir alguém da prefeitura para ver lá, porque até agora não apareceu ninguém da prefeitura, nenhuma máquina, nenhum vereador, já ligou, já todo mundo já tentou de tudo e eles não deram resposta e não apareceu ninguém até agora lá, que aconteceu isso aí por causa deles, entendeu? De uma obra mal feita. Redação Plus, compromisso com a verdade, compromisso com você. Cidadão, me desculpe, mas se você for esperar pelos vereadores de Aracati, espere sentado, porque em pé você vai cansar, viu? Se você for esperar pelos vereadores de Aracati, vai demorar. Redação Plus, compromisso com a verdade, compromisso com você. Olha, a Praia de Canoa Quebrada, ela precisa de uma atenção. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo meu, filho de um ex-prefeito de Aracati, filho do nosso querido Abelardo Filho. Hoje eu estava falando com ele exatamente a respeito do muro do cemitério velho de Canoa Quebrada. E ele muito espantado, e ainda estão enterrando gente do cemitério velho? Eu digo, tão. Ele disse, não, eu digo, tão sim. Inclusive foi feito lá o enterro da Dona Carmélia, e as pessoas tiveram dificuldade para acompanhar o sepultamento, porque não podiam entrar no cemitério por conta de entulhos, pedras, enfim. O muro caiu, não ligaram, é exatamente na Avenida da Integração, onde passam todos os turistas que vão para as barracas novas. Aquelas barracas que ficam ali na Avenida da Integração. E aí ele entrou em contato e tal. Agora vamos esperar que aquele muro seja reerguido, né? Vamos esperar que seja reerguido aquele muro do cemitério velho de Canoa Quebrada, porque aquilo é uma vergonha, viu? É uma vergonha para quem está à frente do município. Será que não passa por ali? Será que os vereadores não passam por ali? Não conhecem a situação? Canoa Quebrada se diz ter um representante do povo na Câmara Municipal. Ele passa ali de olhos fechados ou ele olha para o outro lado para não se deparar com o problema? É meu amigo, a família dele, pessoas extraordinárias. Eu não estou falando aqui do cidadão, nem nome eu estou citando, mas não estou falando do cidadão não, eu estou falando do político, do papel político que deve ter um vereador. O vereador ele não abre a boca para dizer que vai lutar pelos direitos do povo. A Câmara Municipal, todos não dizem que é a casa do povo? E por que é que esses vereadores não ligam para o povo? Por que é que eles não buscam resolver os problemas da população? Eu sei que o vereador, ele não executa, mas ele tem o papel de fiscalizar onde está sendo aplicado o dinheiro público, de que forma. Através de um projeto de lei, ele pode reivindicar. Olha, através desse projeto de lei, reivindico a construção do muro do cemitério velho de Canoa Quebrada, que já está caído há mais de 5 anos, ou mais, né, minha gente? Ou mais. Aquela situação ali é vergonhosa para a cidade de Aracati, é vergonhosa para quem está à frente do município. Porque um turista, quando passa por ali e vê aquilo, se depara com aquela situação, a primeira pergunta que ele faz é: essa cidade não tem administrador não? Não tem gestora, não tem gestor nesse município? É a primeira pergunta que ele faz. Pode ter certeza disso. Até quando aquilo ali vai continuar, eu não sei. O que eu sei é que todo dia eu vou estar aqui cobrando. Todo dia eu vou estar aqui cobrando para que seja feito, para que seja reconstruído o muro do cemitério velho de Canoa Quebrada. É uma questão de respeito
a população de Canoa Quebrada, minha gente. Será que o secretário de Turismo do estado do Ceará, cidadão competente, cidadão que é, além de secretário de Turismo, é deputado federal, será que ele não sabe dessa situação? Será que o irmão dele, que é deputado estadual, não sabe dessa situação? Não sobra nem um dinheirinho, uma verbazinha qualquer, para mandar fazer o muro do cemitério velho lá de Canoa Quebrada? Meu amigo, vai ter uma dinheirama aí no carnaval. Eita, e tome banda, e tome trio, e tome palco. E não sobra um centavo para fazer o muro da praia de Canoa Quebrada, me refiro ao cemitério velho? Ah, riégua, será que ninguém tá vendo isso? Pelo amor de Deus. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Olha, ainda falando em Canoa Quebrada, ontem um poste na rua Francisco Elisiário estava lá papocando, faiscando, os moradores preocupados, muitos moradores preocupados com a situação e pedindo que uma equipe da Enel fosse ao local. Meu amigo, para você entrar em contato com a Enel para dizer da ocorrência, rapaz, meu amigo, olha, eu vou te contar, viu? Você passa no mínimo 30 minutos para poder alguém lhe atender. Aí, quando atende, onde é o endereço? Qual é o número da casa? Qual é o número do registro? Qual é a cidade? Aí tu me pergunta, isso e aquilo, isso e aquilo. Só falta perguntar se você esteve com o Papa nos últimos dias. Pelo amor de Deus, é muita burocracia. Coloquem um número que possa resolver imediatamente, onde você possa ligar, falar da ocorrência e o problema ser resolvido. É muita burocracia para você ter acesso aos responsáveis para a resolução do problema. Eu liguei para a Enel ontem para resolver esse problema desse poste que estava faiscando, estava papocando lá em Canoa Quebrada. A informação que eu recebi era de que uma equipe iria o mais rápido possível. Isso foi ontem à tarde. Nós estamos às 13 horas e 20 minutos e até agora eu não sei se alguma equipe por lá apareceu. O que eu sei que não deixa de aparecer é a conta. A conta de energia, ela chega direitinho. Todo mês está lá. Nunca deixou de chegar. Agora a equipe da Enel, se foi lá ou se não foi, eu não sei dizer até agora. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Vamos virar a página para vocês se depararem agora com essa informação. Esse é um país chamado Brasil, minha gente. Olha, o Tribunal de Contas, eu trouxe essa informação que não é do estado do Ceará, mas já chega ao nosso estado. Já chega ao estado do Ceará. É aquele famoso efeito cascata. Prestem atenção. O Tribunal de Contas de Pernambuco, TCE Pernambuco, firmou um novo entendimento que altera de forma significativa a maneira de como os municípios devem tratar o pagamento do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais. Em resposta a uma consulta oficial, o tribunal decidiu que esses benefícios podem ser pagos imediatamente após a aprovação da lei municipal que os institua,
sem a necessidade de aguardar o fim do mandato ou o início de uma nova legislatura. A decisão representa uma mudança em relação a uma orientação de 2017 que condicionava o pagamento especialmente aos vereadores apenas à legislatura seguinte. O relator do processo, o conselheiro Valdeci Pascoal, explicou que tanto o 13º salário quanto o adicional de férias são direitos assegurados pela Constituição Federal a todos os trabalhadores. Por esse motivo, esses benefícios não se caracterizam como aumento de subsídio ou reajuste remuneratório, o que afasta a aplicação da regra da anterioridade, que exige que mudanças salariais só tenham efeito no mandato seguinte. Segundo o entendimento consolidado, o pagamento desses direitos não fere princípios da administração pública, desde que haja respaldo legal no âmbito do município. Regras para o pagamento. Para que os pagamentos sejam considerados legais, o TSE, lá de Pernambuco, estabeleceu critérios claros. Prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, é obrigatória a existência de lei municipal específica autorizando o pagamento do 13º salário e do adicional de férias. Vereadores, o pagamento pode ser autorizado tanto por lei municipal quanto por resolução da própria Câmara Municipal. Decisão unânime e efeito orientador. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros do tribunal e seguiu integralmente o parecer do Ministério Público de Contas. Com isso, o entendimento passa a servir como um parâmetro seguro para os municípios pernambucanos, reduzindo inseguranças jurídicas e possíveis questionamentos futuros. Agora eu vos pergunto, vocês acham que essa decisão não vai se espalhar, não vai se expandir para os outros estados? É claro que vai, minha gente. Ou vocês têm dúvidas? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa decisão ela vai se espalhar, se expandir e chegar aos demais estados. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Vocês lembram da questão da baliza no exame para a CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Pois é. Começou em São Paulo, depois se expandiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje, todos os estados não vão exigir mais a baliza para você tirar a sua carteira de motorista. O Ceará havia dito, não, vamos manter a baliza. Depois, voltou atrás e disse, não será mais necessário a baliza para o exame da Carteira Nacional de Habilitação. Então, meu povo, eu volto a dizer, eu não tenho a menor dúvida que o que aconteceu lá em Pernambuco vai se expandir, vai alcançar todos os estados brasileiros. Sabe por quê? Porque quando é para beneficiar os políticos, tudo é mais fácil. Tudo é votado com uma rapidez incrível. Agora, quando é
para beneficiar o trabalhador, meu amigo, aí é um sofrimento dos diabos. Porque o trabalhador que carrega esse país nas costas, quem carrega esse país chamado Brasil nas costas, é o trabalhador. É aquele cabra que se acorda cedo, quer chova, quer faça sol, para poder ganhar o pão de cada dia. Ontem, estava em frente ao Frangolândia e me deparei com uma cena que até filmei e joguei nas redes sociais. Chovendo e um gari estava lá, embaixo da chuva, recolhendo lixo, varrendo a rua. Como é que varre a rua embaixo de chuva, Valdeiro? Ele estava lá fazendo o papel dele. Estava lá com um ciscador, puxando lixo, colocando lá nos sacos plásticos, fazendo o seu trabalho, ganhando o pão de cada dia. Depois que eu filmei, eu o chamei, mostrei o vídeo e perguntei para ele: eu posso publicar nas redes sociais? Ele disse: pode publicar. Por quê? Porque eu filmei um cidadão trabalhando mesmo embaixo de chuva, enquanto muitos, aquele horário, estavam dormindo, principalmente os mais jovens. Era por volta ali de 9 horas da manhã, né? 9, 9h30, mais ou menos. E ele estava lá, chovendo, mas fazendo o seu trabalho para garantir o seu sustento. Sem reclamar, minha gente, sem reclamar. Embaixo de chuva, todo molhado, mas fazendo o seu trabalho de gari. E ainda tem gente que reclama da vida, viu? Tem muita gente que reclama da vida. E aqui e acolá, os carros buzinavam para que ele saísse do meio, para que pudessem passar. Então, meu povo, quando é para ter algum benefício para o trabalhador, e esse benefício depende da votação de políticos, rapaz, leva um tempo. Eles vão empurrando com a barriga, e passa ano, e entra ano, e passa ano, e entra ano, e o trabalhador na chibata. Agora, quando é para beneficiar eles, é coisa de minutos, às vezes até de segundos, porque esse é o país chamado Brasil. Vocês estão vendo aí o caso do Banco Master? Tem algum pobre? Tem algum trabalhador envolvido? Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. A dor ensina a gemer, diz o povo. O ministro Flávio Dino do STF, provocado, decidiu suspender, cancelar o pagamento das verbas extras, os chamados penduricalhos no serviço público, em todos os poderes. De uma tacada só, ele propõe uma reforma de Estado, uma reforma administrativa, uma reforma do Judiciário. Reforma de Estado, pois ele mexe com o patrimonialismo, essa mania nacional dos poderosos se apropriarem do Estado. Reforma administrativa, coisa que o Executivo não tem coragem de fazer e o Legislativo finge que tenta fazer. Reforma do Judiciário, obrigando-se a discutir o futuro do chamado teto constitucional. De quebra, obriga que se decida agora, só mais adiante, sobre o tal Código de Conduta. Foi uma decisão tão impressionante que até os críticos liberais, críticos do Judiciário e do Supremo, aplaudiram. O que estamos vendo é uma medida que parece mais que legítima, mas que uma tal de legalidade a impedia de se impor. São nessas horas que o Judiciário veste a roupa de gala de último bastião da sociedade. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Minha gente, linha verde deve ligar Aracati a Cariri, Fortaleza e Jericoacoara com recarga para carros elétricos. O objetivo é impulsionar ou implantar pontos de recarga para veículos elétricos a cada 60 quilômetros, incentivando o uso de energias limpas e oferecendo suporte ao turismo e à atividade econômica ao longo destas rotas. O projeto Linha Verde foi um dos principais assuntos debatidos na primeira reunião da Câmara das Energias do Ceará, realizada na terça-feira, dia 3. A proposta prevê a criação de um corredor elétrico conectando Fortaleza a importantes destinos e regiões estratégicas do estado, como Jericoacoara, Aracati e o Cariri. O objetivo é implantar pontos de recarga para veículos elétricos a cada 60 quilômetros, incentivando o uso de energias limpas e oferecendo suporte ao turismo e à atividade econômica. O encontro, que reuniu representantes do setor produtivo, consumidores e da Enel Distribuição Ceará, com foco na busca por soluções estruturantes para a mobilidade elétrica e a infraestrutura energética cearense. De acordo com o presidente da SEC, Antônio José, o projeto está em fase de desenvolvimento no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da Enel e conta com um convênio que envolve a FEComércio, a Associação Comercial, o Sindicato dos Postos de Combustíveis, Sindipostos, e a distribuidora de energia. Para ele, a iniciativa representa um avanço concreto na agenda de sustentabilidade do Estado. Segundo Antônio José, a proposta aponta para um novo modelo de mobilidade ao conectar a capital a polos turísticos e regionais estratégicos com infraestrutura adequada para veículos elétricos. Ele também destacou que, apesar dos desafios enfrentados pelo setor, houve avanços nos últimos 3 anos sob a nova gestão da Enel e que os investimentos atuais da empresa no Ceará devem superar tudo o que já foi aplicado desde o início de sua atuação no Estado. A reunião contou ainda com a participação do novo coordenador-geral da SEC, Luiz Fernando, vice-presidente do Sistema FEComércio, além de representantes do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, a Conerge, e também da própria concessionária. O presidente do Conerge, Herildo Pontes, reforçou a importância do diálogo institucional e da parceria com a FEComércio, destacando que discutir energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento econômico, especialmente do setor comercial. Já o diretor institucional da Enel, Gustavo Grácia, respondeu a questionamentos sobre tarifas, interrupções do fornecimento e falhas no faturamento. Em resposta, anunciou que a empresa projeta investir 7,4 bilhões no Ceará até 2027, com foco na ampliação da rede, modernização dos sistemas e melhoria da qualidade e eficiência do serviço prestado. Olha, tem que melhorar muito, viu? Tem que melhorar muito a Enel Ceará, porque, meu amigo, até hoje, é de péssima qualidade o serviço da Enel no estado do Ceará. Aqui mesmo em Aracati, tem ruas que falta energia quase que diariamente. Quase que diariamente. Você não ouviu errado, não.
existem ruas em Aracati que falta energia quase que diariamente. E os moradores se perguntam: o que está acontecendo? Está adiantando pagar a energia se você fica sem energia quase que todo dia? Meu amigo, que situação, hein? Que situação é essa vivenciada por alguns moradores da terra de Dragão do Mar? Difícil, né, minha gente? Complicado. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Olha, o governo do Ceará deu mais um importante passo na valorização dos profissionais da educação. Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou mensagem enviada pelo Executivo Estadual que garante o piso nacional e reestrutura o sistema remuneratório dos professores de nível superior do Grupo Ocupacional Magistério da Educação Básica, MAG, garantindo avanços significativos por toda a categoria, ou para toda a categoria. O reajuste de 5,4% é retroativo a janeiro e contempla toda a carreira, incluindo profissionais ativos, aposentados, pensionistas e professores temporários. A iniciativa do governo do estado reafirma o compromisso com a educação pública como política prioritária, investindo em ações estruturantes que promovem o desenvolvimento integral dos estudantes e a valorização dos profissionais da educação. Os avanços alcançados nos últimos anos demonstram a solidez dessa estratégia, consolidando o Ceará como referência nacional em qualidade educacional. Com a lei, a remuneração inicial da carreira passa a ser de R$ 7.181,41, podendo alcançar R$ 21.171,98 para professores com doutorado. O texto também prevê o reajuste da parcela variável de redistribuição para professores temporários. A proposta beneficiará cerca de 68 mil matrículas de profissionais efetivos e temporários, com investimento anual estimado em R$ 255.100.364,88. Entre os avanços, o projeto de lei assegura 45 dias de férias anuais aos profissionais do MAG, da rede estadual, com pagamento do adicional legal, e permite que parte da carga horária destinada às atividades extra-classe seja cumprida em ambiente de livre escolha do professor, ampliando a autonomia docente e a eficiência do planejamento pedagógico. O governo do Ceará reforça seu compromisso com a valorização do magistério e com o fortalecimento da educação pública no estado, garantindo condições adequadas de trabalho e descanso essenciais para a qualidade do ensino. É essa a proposta de reajuste no piso salarial de professores que foi aprovada na Alesse. Redação Plus. Meu povo, bora falar de esporte? Tá na hora de falar de esporte porque tá chegando o final de semana. Nós tivemos jogos durante o meio de semana. Clubes andaram claudicando, essa aqui é a grande verdade. O que é isso, Aldaílo? Claudicar. Bom, os times tropeçaram, né? Os times acabaram não rendendo aquilo que o torcedor esperava que rendesse e ficaram chateados os torcedores. Foi o que aconteceu com os torcedores do Flamengo, com os torcedores do Vasco e com
os torcedores de outras equipes que estão no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos falar de futebol, porque agora o assunto é sério. É hora de falar de esporte. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Final de semana tá chegando e com ele a terceira e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. E temos 3 jogos, 2 no sábado e 1 no domingo. No sábado vão jogar Ferroviário e Iguatu às 4h30 da tarde no estádio Presidente Vargas. O meia do Iguatu, o Cássio, ressaltou a importância dessa partida para o Azulão. É um dos jogos mais importantes para nós, né? Acho que o que passou foi dessa ligada aí. E que a gente fez uma bela partida aí. Eu acho que precisamos aí fazer um bom resultado para que a gente possa conseguir essa vitória aí lá adiante contra a equipe do Ferroviário e que a gente possa coroar com a classificação. No mesmo dia e horário, vão jogar Horizonte e Floresta no estádio Domingão. Já no domingo, entram em campo Ceará e Fortaleza, às 6 horas da noite na Arena Castelão. O meia do Ceará, Matheus Araújo, destacou a importância de minimizar os erros para não perder o clássico. Clássico, muitas vezes é decidido no detalhe, né? E a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que é um trabalho novo do professor Mozart, né? A gente vem se adaptando de uma maneira espetacular, não é à toa que os resultados mostram isso. E a tendência é essa, a gente repetiu o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, a equipe continuar crescendo, né? A cada jogo que passa a gente vê que nossa equipe está desenvolvendo, né? Tá ganhando uma forma, tá colocando as ideias do Mozart em prática. Então eu acho que pra gente ter uma força nesse clássico é isso, é a gente saber aproveitar das melhores formas as oportunidades que a gente vem tendo, né? E conseguir, se Deus quiser, fazer uma grande partida no domingo. E por falar em Ceará e Fortaleza, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque uma reunião do Conselho Técnico que aconteceu na sede da CBF no Rio de Janeiro definiu uma mudança na forma de acesso da competição. Agora vai funcionar da seguinte forma: os 2 primeiros colocados da Série B, ao final das 38 rodadas, vão conseguir o acesso direto para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. Já o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados vão disputar um playoff, um mata-mata, com jogos de ida e volta. O terceiro enfrentando o sexto e o quarto enfrentando o quinto colocado. Os vencedores dessa disputa de mata-mata conseguirão as outras 2 vagas para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A votação, que contou com a presença de Ceará e Fortaleza, teve a aprovação de 17 clubes, entre eles o Ceará, e a reprovação de 3 clubes, entre eles o Fortaleza. Então é isso, na segunda-feira a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Minha gente, ontem a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro e nós tivemos Bahia 1, Fluminense 1. Aqui é um clássico, tanto podia vencer o Bahia como podia vencer o Fluminense. Tivemos ainda o Vasco empatando com a Chapecoense. A torcida do Vasco não gostou nada desse empate. O Vasco saiu na frente, perdeu um monte de gols e aí acabou sendo vaiado pelo torcedor com um empate de 1-1. E aí o treinador fica na corda bamba. Pior para o Cruzeiro, né? Que perdeu dentro de casa para o Coritiba pelo placar de 2-1, meu povo. Olha aí, olha aí. Campeonato Paulista, o Corinthians bateu o Capivariano pelo placar de 3-0. Pelo Gaúcho, o Guarani de Bagé empatou com o Monson em 0-0 e a Inter de Santa Maria empatou também com o Avenida em 1-1. Pelo Campeonato Pernambucano, o Decisão em casa perdeu para o Santa Cruz por 2-1. Pelo Campeonato Paraense, Capitão Poço 2, Bragantino 1. Remo 3, Águia de Marabá 0. Nós tivemos ainda
pelo Campeonato Paraibano, o Nacional de Patos empatando em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. E pelo Campeonato Sergipano, o Confiança ganhou do Guarani de Sergipe por 1-0. E para hoje, Valdeir, será que a bola rola hoje? Deixa eu trazer aqui outros resultados. A Copa do Rei, meu povo. A Copa do Rei, Real Betis perdeu para o Real Madrid por 5-0. Pela Copa da Itália, Atalanta ganhou da Juventus por 3-0. Nós tivemos também outros jogos, né, menos importantes que a gente não acompanha, mas agora a gente vai dar uma olhada nos jogos de hoje. Será que a bola vai rolar para hoje? Vamos lá conferir, saber se hoje tem jogo. Bom, meu povo, hoje tem jogo pelo Campeonato Gaúcho, tem Caxias e Ipiranga às 20h30. Pelo Campeonato Mineiro tem Betim e Itabirito. O Campeonato Catarinense, Figueirense e Joinville, jogo das 20 horas. Campeonato Paulista A2, Taubaté e São José. Campeonato Espanhol, Celta de Vigo e Osasuna, é o jogo das 17 horas. Nós temos também pelo Campeonato Italiano, Verona e Pisa, o Pisa joga hoje. E para você que acompanha o campeonato o campeonato mexicano, o Necaxa enfrenta o Atlético São Luís e o Tigres enfrenta o Santos Laguna. Tem gente que acompanha, tem gente que aposta, claro, tem gente que quer saber os resultados. Portanto, são estes os jogos de hoje. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Redação Plus, que estará de volta na próxima segunda-feira, minha gente. Desejando a você um extraordinário final de semana. Claro que você vai continuar com a gente, porque daqui a pouco chega até você mais um campeão de audiência. Então, um forte abraço, aproveite aí o seu final de semana com os amigos, com os familiares e continue na Plus, porque daqui a pouco você vai ouvir muita música, muita informação na 98.1 Plus FM Aracati, porque aqui é legal demais. Forte abraço, saúde e paz e até segunda, meu povo. Fui!